Heloísa vai falar dentro do seminário sobre a obra de Guimarães Rosa. Heloísa. Eu queria dividir a minha exposição, falando em dois eixos, né? Eu queria começar, antes de entrar especificamente no Guimarães Rosa, e pensando também que trabalhar o Guimarães Rosa é uma temeridade, eu não vou conseguir trabalhar todo o Guimarães Rosa, eu vou fazer uma abordagem que eu acho que é possível, mas vai ficar faltando muita coisa, a gente conversa depois no debate. Mas eu queria começar falando um pouco o que um historiador, né? Por que um historiador vai procurar pensar o Brasil, né, a partir do Guimarães Rosa. Então, eu queria começar, antes de entrar no Guimarães, e aí vocês vão ver como é que eu vou entrar no Guimarães. Eu queria falar um pouquinho, né, começar falando um pouquinho sobre essa relação da história com a literatura e por que o historiador precisa da literatura, por que é tão necessário para o historiador a literatura, que durante muito tempo foi um pouco que desconsiderada. Acho que no nosso tempo, né, Luiz? Funcionava um pouco como era quase que o confeito que você punha no bolo, mas não era considerada como uma porta de acesso a uma interpretação da realidade ou a uma interpretação da sociedade, né? Na verdade, essa relação da história com a literatura, ela pode ser feita de várias maneiras, né? Nós podemos estabelecer essa relação de várias maneiras. Eu vou descartar uma estratégia que é a mais frequente a um historiador da cultura, por exemplo, né? Que, em geral, ele se acostuma a enxergar na literatura uma forma muito privilegiada de representação da realidade, né? Para esse historiador, então, a literatura ela aparece como uma fonte documental muito importante, né? Capaz de fornecer o que nós poderíamos chamar da acessibilidade de uma época, tá? Então, capaz de fornecer ao historiador, pensando, por exemplo, nos termos do Roger Chartier, os elementos para ele encontrar representações passadas na sua especificidade mais irredutível, né? Nesse caso, então, um escritor de literatura, ele funcionaria um pouco como se ele fosse um espectador privilegiado da sociedade, né, do social, e capaz de traduzir em forma literária, né, isso é, então, na forma do romance, na forma da crônica, na forma da poesia, né, os modos de pensar, os modos de sentir ou os modos de agir dos homens de um outro tempo, tá? A utilização dessa estratégia de enxergar na literatura uma forma privilegiada de representação do real, ela produziu, no caso do Guimarães Rosa, um conjunto muito importante de leituras sobre a obra do Guimarães Rosa. Leituras que foram realizadas por historiadores, mas também por críticos literários, no caso da Valnice Galvão, né, e por sociólogos, né. Elas são abordagens, são leituras da obra do Guimarães Rosa, que vem na obra do Guimarães Rosa a reconstituição, por exemplo, das relações de poder na República Velha, né? Mais especificamente, os fenômenos do coronelismo, da jagunçagem, né, durante a República Velha. Só um parênteses, se ficar muito chato ou complicado, vocês me avisam, eu tento consertar, tá? Uma outra forma de leitura ainda nessa chave, né, são as leituras que tentaram fazer na obra do Guimarães Rosa a transposição e o desdobramento de elementos do imaginário europeu, né, caracteristicamente medievais, que foram, então, absorvidos aqui pelo universo sertanejo, né, por meio das canções de gesta, por exemplo, né, e por meio da presença das novelas de cavalaria, principalmente Carlos Magno e os 12 Pares de França, né. E você tem aí uma terceira eixo de leituras nessa chave, que vai trabalhar a obra do Guimarães Rosa, né, que vai refletir na obra do Guimarães Rosa sobre o sistema de ocupação do Cerrado mineiro, né, nos moldes de um processo acelerado de modernização capitalista, que pressupõe a eliminação ou a substituição de determinadas relações de trabalho ou de formas de produção cultural até então existentes. Essa relação da história com a literatura, ela é legítima, ela produziu um conjunto de obras importantes, leituras importantes sobre o Guimarães, mas eu gostaria de trabalhar aqui com vocês com uma outra estratégia
de aproximação entre a história e a literatura, né? E essa outra estratégia, ela partiria precisamente do que seria a marca registrada da literatura, que é a imaginação, né? Nessa segunda estratégia, que é a que eu quero usar para pensar o Guimarães Rosa, a literatura não representa nada, né? Ao contrário, ela indica para a história que existe em toda a realidade, em toda a dimensão da realidade, alguma coisa a mais, além daquilo que nós enxergamos como realidade, né? Se a gente tentar dizer de outra forma, tá? Ela aponta para o mundo dos possíveis, né? Para aquelas possibilidades que não foram concretizadas em um determinado momento da realidade histórica. O Guimarães Rosa chamava isso do leite que a vaca não prometeu, né? E a gente pode entender por leite, né, as formas potenciais de um evento histórico, né, em um determinado momento, né, aquilo que o Walter Benjamin, por exemplo, dizia que está entre o gesto de euforia do vencedor e o lamento do vencido. Aquilo que poderia ter sido, aquilo que não chegou a acontecer completamente, né? A matriz da literatura, eu diria que ela reside nesse lugar que é, ao mesmo tempo, deslocado no tempo e desloca o tempo, né? Que põe no que está o que não está, né? Como faz, por exemplo, o poeta Fernando Pessoa, para a gente usar como exemplo, quando ele acorda de manhã num poema, sai de casa, olha para a rua, para a pacata rua de Lisboa, que ele vai atravessar, e aí diz o verso do Fernando Pessoa: eu avisto a Terra inteira, mais o sistema solar, e a Via Láctea e o indefinido, né? É isso que eu acho que o Fernando Pessoa está dizendo, que é pôr o que está no que não está, né? Como todos os escritores, o Fernando Pessoa, então, ele escreve não para dizer o que ele vê no mundo, mas porque aquilo que ele vê no mundo não é suficiente para ele. E ele deseja ver mais, ele deseja ver mais intensamente, né? E aí, se a gente lembrar de outro verso do Fernando Pessoa: mas ao menos fica da amargura do que nunca serei a caligrafia rápida desses versos, pórtico partido para o infinito, né? É isso, é ver mais intensamente, né? E não aquilo que eu vejo no mundo que está na altura dos meus olhos, né? É por causa disso, por causa desse efeito que o Fernando Pessoa trabalhou tão bem nos versos dele, que a literatura, ela afina a nossa percepção da realidade. É por isso que ela é importante para nós, né? Porque ela faz ela afina essa percepção da realidade, ela revela para nós o que a gente não enxergava antes num determinado evento, né? Ela dá uma forma e uma significação para coisas que até então pareciam para nós como coisas ou dimensões de um evento informes ou mesmo insignificantes. E, através da literatura, elas assumem outra importância, né? Esse trabalho de aproximação, então, entre a história e a literatura, produzido por essa estratégia que está preocupada com a matriz da imaginação, né, ele não consiste em reproduzir o que o olhar do historiador captou na realidade, mas em produzir uma visão mais intensa da realidade, né? E isso, então, significa o quê? Isso significa que o olhar da literatura, de certa maneira, ele deforma o mundo histórico, faz uma pequena deformação no mundo histórico, como a água, né? Quando a gente põe um negócio, ela deforma, né, o retrato da gente na água, né? Mas ele deforma o mundo empírico, o mundo histórico, para poder desvendar algo nesse mundo que a gente não via, né? Ele perde o mundo para recuperar o mundo com mais nitidez, se a gente quiser dizer assim, né? Fixado, portanto, por uma fórmula literária, né, o objeto histórico, ele atinge a sua máxima visibilidade. Então, como dizia um semi-heterônimo do Fernando Pessoa, que é o Bernardo Soares, lá no livro do Desassossego, os campos são mais verdes no dizer-se do que no seu verdor, né? Esse é o macete da literatura, tá? Entre outras coisas, então, o olhar da literatura vai abrir para a história essa dimensão do mundo do esquecimento, né? Daquilo que foi esquecido, o mundo do silêncio, daqueles que não conseguem falar, né? O mundo da perda, o mundo das ausências, né?
ela abre, por exemplo, a literatura abre o mundo das tradições esquecidas, né? Como queria, por exemplo, a Hannah Arendt, né? Concentrando sobre as possibilidades políticas desenhadas no passado, as possibilidades que a memória histórica recusou, preteriu ou mesmo eclipsou, né? A literatura abre também para a história o mundo das esperanças contidas no passado, né? As esperanças que não se realizaram, as esperanças que não foram vitoriosas, né? Abre o mundo das promessas que estavam contidas nesse passado, né? As promessas possíveis no passado. Reparem, então, que quem pratica literatura, né, não pode se assumir como outra coisa. Quer dizer, ele não pode se assumir nem como jornalista, nem como historiador, nem como cientista político, nem como sociólogo, nem como crítico literário, nem como representante de classe, nem como um moralista, né, no sentido forte da palavra, aquele que retira lições dos fatos que ele vê, né, nem como filósofo, nem como um reformador social que propõe uma utopia, né? O Baudelaire dizia que esse sujeito que pratica a literatura, ele, na verdade, ele pratica uma espécie de feitiçaria. Né? O que o Baudelaire quer dizer com isso? Né? Ele quer dizer que esse sujeito manipula palavras, né? Ele evoca o cotidiano para dar a esse cotidiano uma outra forma possível. E o suporte dessa transformação do cotidiano em cotidiano enfeitiçado, né? Papel, pedra, tela, vinil, se vocês quiserem, é arte, né? Assim, por exemplo, no caso de um poeta como Drummond, né, ou de um compositor como Chico Buarque, o ritmo, a métrica e a rima não são só técnica, mas são pontos de transformação, né? O Baudelaire diria que são pontos de encantamento, né? São pontos de transformação pelos quais o cotidiano adquire uma outra forma, né? E não por acaso. Quer dizer, então, um outro escritor, como, por exemplo, Maupassant, ele vai chamar a página em branco, aquela que nos traz tanto desespero quando a gente a enfrenta, né? Ele vai dizer que a página em branco, para o sujeito que pratica literatura, ele chama ela de orla, né? Que é o ponto de encontro entre esse cotidiano que a gente vê, né, e o cotidiano enfeitiçado pela literatura. Tá? Talvez, então, nessa chave que eu estou tentando argumentar para vocês da relação da história com a literatura, pela via da imaginação, a figura mais emblemática, né, a figura mais paradigmática para a gente seja a Sherazade, né, para essa nossa estratégia. Em geral, as Mil e Uma Noites, né, elas chegam para a gente através das histórias contadas separadamente, né? Nós todos conhecemos as histórias das Mil e Uma Noites separadamente. Simbá o Marujo, Aladim a Lâmpada Maravilhosa, o Alibabá e os 40 Ladrões, o Pescador e o Gênio, né, e por aí vai. O que a gente esquece, eventualmente, ou a gente não percebe quando a gente se aproxima das Mil e Uma Noites dessa maneira, é a estrutura de encaixe dos contos, né? O fato de que os contos estão embutidos uns dentro dos outros, formando uma teia. Essa é a primeira coisa. E a segunda, a gente se esquece um pouco da figura da Sherazade, né? A Sherazade, vocês vão se lembrar dela, né? Ela vence a morte através da literatura, né? Mas ela não é apenas uma contadora, uma contadeira de histórias, né? É uma espécie de repositório vivo dos costumes e das imagens do seu povo, né? Ela também faz versos, e se vocês lembrarem um trechinho das Mil e Uma Noites, o grão-vizir, que era o pai dela, diz que a Sherazade fazia versos melhores do que os mais célebres poetas do seu tempo, né? Isso significa dizer que a Sherazade fazia duas coisas. Ela era um repositório dos costumes do seu povo, ela era uma contadeira de histórias, mas ela também criava, né? Ela também fabulava, né? Ela inventava. E nesse duplo movimento executado por ela, que é o movimento da recordação, então ela recorda os costumes do povo, ela recorda as histórias, ela recorda as imagens, né? E no outro movimento, que é o movimento da invenção das histórias que ela imagina, né? A personagem da Sherazade faz ficção, ela ficcionaliza, vale dizer, ela recupera o poder transformador da palavra no sentido muito preciso da capacidade que a palavra tem, de introduzir ou de produzir um valor, né?
a capacidade que a palavra tem, portanto, de atuar na essência da nossa humanidade e de nos fazer melhores do que nós somos. Reparem que quando a Sherazade conta a sua história, ela não tece um fio linear, né? Ao contrário, ela tece uma teia, ela tece uma trama, né? Reparem também que a teia das Mil e Uma Noites é infindável, é infinita, né? Uma história que dá margem a uma outra história, que embutida dentro dela desembocará numa terceira história, que contém dentro de si o germe de uma quarta história, e assim sucessivamente, né? Por essa razão, o último tradutor ocidental das Mil e Uma Noites, que é o Cavan, ele chama Sherazade de a tecelã das noites, né? E ele escreve, e ao chamar Sherazade de tecelã, né, ele permite a gente inscrever a figura dela numa tradição de mulheres fiandeiras, né? Mulheres que trançam, mulheres que tecem, mulheres que lidam com o fio para enredar os ouvintes, né? Mulheres que usam o fio como produto da astúcia, né? Mulheres que usam o fio como a trama dos fracos contra os fortes. Nós podemos pensar nessa tradição a Penélope, né? A fidelidade da Penélope por um fio, né? A vida da Penélope por um fio. Nós podemos pensar na Aracné, né? Que desafia Palas Ateneia na arte da tapeçaria e acaba sendo transformada numa aranha, né? Nós podemos pensar em Ariadne, que com seu fio ajuda o Teseu a vencer o labirinto. Nós podemos pensar nas Parcas, que são mulheres que tecem as tramas do destino e cortam o fio da vida de cada um de nós. E nós podemos pensar na Brejeirinha, que é uma personagem de um conto do Guimarães Rosa, que se chama A Partida do Audaz Navegante, né, que descobriu a capacidade de seduzir, que é própria da linguagem. O que a Brejeirinha descobriu, que a Brejeirinha, que é a personagem desse conto, A Partida do Audaz Navegante, o que ela descobriu, né, é que a linguagem não é só meio de sedução, ela é o lugar da sedução, né? Se a gente levar às últimas consequências o argumento da Brejeirinha, né, a estratégia que a Brejeirinha usou, nós vamos descobrir que o maior sedutor que nós temos é o dicionário, né? O dicionário é um tremendo sedutor, porque através dele nós começamos a prestar atenção nas palavras elas mesmas, né? Nas palavras isoladas. E de palavra em palavra, de significado em significado, se a gente for brincar com o dicionário, né, nós vamos nos encantando com um jogo de sentido, né, com o desvio que as palavras vão nos apresentando. Se vocês começarem a brincar com o dicionário, vocês vão entrar num desvio, tá? Ele vai levar vocês para lugares nunca antes navegados, né, ou surpreendentes, né? E o extremo dessa, nós vamos nos distraindo, nós vamos nos desviando daquilo que nós pretendíamos no início da brincadeira, e no final da conversa, né, o extremo dessa brincadeira, obviamente, conduz diretamente à poesia, né? A poesia é levar às últimas consequências a sedução do dicionário, tá? A literatura nos ensina, então, a nós historiadores, que tudo faz sentido ao lado, né? Nós nos encantamos com a literatura, nós nos distraímos com ela e nós não chegamos a nada de útil com a literatura, não é isso? A literatura não tem utilidade, ela não serve como produto de troca no mercado, né? A poesia não tem utilidade, ela não serve para a gente trocar no mercado, ela serve para nos tornar melhores do que somos, né? É por isso que ela não é útil no sentido do produto do mercado, tá? No conto do Guimarães Rosa, a gente não sabe quem seduz quem, né? A linguagem seduz a Brejeirinha ou a Brejeirinha seduz com a linguagem, né? A fala da Brejeirinha seduz o Guimarães Rosa ou é apenas um artifício que o Guimarães Rosa usa para nos seduzir, né? Eu acho que só vocês lendo o conto para vocês chegarem a alguma conclusão, né? O conto que começa assim, eu cito: o audaz navegante não gostava de mar. Ele tinha assim mesmo que partir, ele amava uma mulher magra, né? Leiam um conto e me digam quem seduz quem no conto, tá? A Partida do Audaz Navegante é um conto do livro Primeiras Histórias do Guimarães Rosa, né?
O mesmo livro onde foi publicado um outro conto que depois eu queria falar mais dele, que é o Soroco, Sua Mãe e Sua Filha. Esse livro, ele foi publicado em 1962. É o penúltimo livro que o Guimarães Rosa publica em vida, né? O Guimarães Rosa, como vocês sabem, começou a produzir tarde, a publicar tarde. Produzir é uma bobagem minha que a gente não sabe quando que ele começou a produzir, né? Mas a publicar tarde. Ele publica o primeiro livro dele em 1946, que é o Sagarana, né? E termina com Tutameia em 1967, que é o mesmo ano em que ele morre, né? No meio desse caminho, entre 46 e 67, vocês vão encontrar, né, o Corpo de Baile, em janeiro de 56, que se subdivide em 3 contos autônomos, né? Manuelzão e Miguelim, no Urubuquaquá do Pinhém, né? E Noites do Sertão. Tá? Acho que agora a Nova Fronteira não publica mais Corpo de Baile, ela publica separadas. Meu aqui, ó. Tá ruim assim o negócio? Ela publica agora separado, né? Mas as primeiras edições do Corpo de Baile vinham com essa estrutura. Tá? Também em maio de 1956, o Guimarães Rosa publicou o seu único romance, né? Grande Sertão Veredas. Tá? E em 1969, né, são publicados 2 livros póstumos pela editora José Olímpio, Essas Histórias e Ave Palavra. Essa é a obra do Guimarães Rosa. Recentemente foi publicado o livro de poesia do Guimarães Rosa, até onde se sabe, contra a vontade expressa do Guimarães Rosa. Eu não vou tratar da poesia dele porque não saberia. Tá? Então, estou considerando aqui, estou tirando o livro de poesia e estou considerando o conjunto da obra publicada isso. Né? Quando vocês forem ler o Guimarães Rosa, provavelmente, a primeira coisa que vai chamar a atenção de vocês é a linguagem. Né? A fala dos personagens do Guimarães Rosa não existe. Né? Ela é uma fala inventada por ele. Ninguém em Minas Gerais fala daquele jeito. Né? Vamos combinar isso. Tá? Ele misturou, na verdade, uma fala letrada e muito erudita, né? Com uma outra fala sertaneja, e temperou isso, essa mistura que ele fez, ele botou um tempero, né, que é uma série de transgressões e de inovações linguísticas, né, e inovações filológicas também. A mais conhecida dessas inovações, e mais famosa dessas inovações, ligadas à criação dos neologismos, né, que se chamam palavras portmanteau, palavras valise, palavras que carregam dentro de si outros significados, outras palavras. Né? Então, se vocês pensarem, por exemplo, no Grande Sertão Veredas, a bala beija-florou, né? Ou vocês pensarem, ela bela adormeceu, ou mesmo nonada. Tá? Mas reparem também que essa invenção da linguagem do Guimarães Rosa, que aparentemente é uma coisa chatíssima, né, para o não especialista entender, né, ela tem uma dupla moldura. Tá? Ela tem uma moldura famosíssima, né, que é a moldura linguística e estilística, que faz a alegria do povo da letras, né, do pessoal da letras. Né? E ela tem uma outra que, em geral, o pessoal da letras não dá muita importância. Né? Mas interessa muitíssimo a um historiador como eu, das ideias, que andou lendo, por exemplo, um historiador como Skinner ou um historiador como Poco, que é a moldura histórica e política que envolve a linguagem inventada pelo Guimarães Rosa. Né? Essa segunda moldura, ela é importante porque, eu diria, porque ela permite ao Guimarães Rosa fazer, pela via da linguagem, né, uma mediação entre 2 culturas no Brasil. Né? Uma cultura que é a tradição letrada brasileira, daí porque, inclusive, essa linguagem dele é muito erudita, né? Isso fica claro na moldura. Né? E uma segunda tradição, uma segunda cultura, que é a tradição de quem mora nos fundos da República Brasileira. Né? Quem, em geral, não costuma se sobressair por deter algo, pelo contrário. Né? É a cultura de uma gente que só se sobressai pela falta, pela privação, né? E só costuma ser nomeada pela negativa. Né? Então, é a mediação que ele faz entre a cultura letrada e a cultura dos excluídos, né?
a cultura dos párias, a cultura dos catrumanos, como o próprio Guimarães Rosa os nomeou, né? Que não são apenas, evidentemente, os sertanejos do norte de Minas, mas representam os moradores do Brasil, né? Um país, dizia o Guimarães Rosa, de mil e tantas misérias, né? Também pela via da linguagem, né? A famosa linguagem inventada pelo Guimarães Rosa, né? Traz para nós, né, os excluídos da República Brasileira, né? Aquela gente que vai aparecer pela primeira vez na história, né, durante a Revolução Francesa, né? E aquela gente que a Hannah Arendt dizia que era vítima de uma dupla injustiça, né? A injustiça provocada pela necessidade de sobreviver, né? E a injustiça provocada pela situação de estar mergulhado na mais absoluta obscuridade, né? Então, são esses excluídos da nossa República que a linguagem do Guimarães Rosa dá voz. Com Guimarães Rosa, essa gente, esses excluídos, eles têm oportunidade de usar da linguagem e aceder da palavra, né? Fazendo uma digressão rápida, né? É um movimento análogo ao que o Dante faz no Canto do Inferno, né? Quando o poeta desce pelo corpo do diabo, ele não sabe que ele está descendo pelo corpo do diabo. Quando ele chega no fim, né, ele não sabe que o diabo está de cabeça para baixo, e ele está no inferno e ele vê os condenados do inferno, né? E aí os condenados pedem uma única coisa a ele, que lhes dê a palavra, né? O inferno é a absoluta obscuridade, é a ausência da palavra, é a incapacidade de falar, né? E aí o poeta faz isso pela voz, né, pela voz do poeta, pela poesia dele, né? Os condenados do inferno acedem à palavra. Então, é análogo o que o Guimarães Rosa está fazendo. Pela linguagem do Guimarães Rosa, com essa mediação, né, os excluídos da República têm oportunidade de usar a palavra e de, portanto, aceder à história, né? A história vai ter que olhar para eles, tá? Então, também pela linguagem, né, eu diria que o pano de fundo da obra do Guimarães Rosa, aquilo que está no fundo da obra se mexendo o tempo todo, né, são os excluídos, né? Vocês podem reparar que eles circulam o tempo todo na obra do Guimarães Rosa, né? E por toda a sua obra aparece o quê? Uma multidão, uma procissão de depauperados e de miseráveis que está sempre saindo de um sertão que tem o tamanho do mundo, né, a caminho das grandes cidades. Cidades que simbolizam riqueza e progresso, mas que são, ao mesmo tempo, cidades que se transformaram em imensos formigueiros humanos, superpovoados, inchados, né? Cidades que são, simultaneamente, o ouro e a sucata do Brasil, né? Reparem também, que talvez não seja por acaso, né? Quando o Guimarães Rosa publicou o coração da obra dele, entre janeiro e maio de 1956, né, Juscelino Kubitschek, recém-possado na presidência da República, sonhava inventar cidades inteiramente voltadas para o futuro, né? Cidades como Brasília ou como a Belo Horizonte, que ele reinventou na prefeitura, né? Ele fez outra Belo Horizonte quando ele foi prefeito, né? Cidades, então, como Belo Horizonte ou como Brasília, capazes de representar um esforço de afirmação da nossa nacionalidade, né? Cidades capazes de representar um desejo de integração do interior ao centro, né? Do Brasil ao mundo, da tradição ao moderno, né? Para revestir o seu sonho de solidez, né, o Juscelino Kubitschek, no ano de 1956, mesmo ano, então, da publicação do Coração da Obra do Guimarães, marcou também o lançamento do mais ambicioso programa de modernização que já foi apresentado no Brasil, que é o Programa de Metas, né, cujo conteúdo mais característico vinha da crença inabalável do Juscelino na fórmula quase mágica do desenvolvimentismo, né? Uma fórmula que ele acreditava capaz de fazer brotar no Brasil e no cenário latino-americano, né, a ideia de uma sociedade industrial, urbana, enraizada na utopia da construção de uma cidade que fosse inteiramente moderna, que era Brasília, né? Os anos do governo JK, eles vão entrar para a memória brasileira como um emblema de democracia e de modernização, né?
Mas eu diria, pelo Guimarães Rosa, que a estrada que liga Belo Horizonte a Brasília, ela carrega consigo duas coisas. Ela carrega a marca da utopia do Juscelino, né? E se a utopia é a licença poética para nós imaginarmos tempos melhores, né, não é à toa que o Guimarães Rosa dizia que o Juscelino era o poeta da obra pública, né? Mas essa estrada que carrega a utopia do Juscelino, ela carrega também uma outra coisa, que é o lado mais dramático da modernização levada a cabo pelo Juscelino, né? A descapitalização do meio rural, os efeitos multiplicadores do inchaço urbano, né? A inflação, o subemprego, o desemprego, a aliança política conservadora, né? A implantação de um projeto de modernização, a manutenção, né, desse traço profundamente excludente da nossa República, né? E a manutenção e a implantação de um projeto de modernização sem modernidade, né? Isso é, um projeto de modernização que não conseguiu incorporar os valores, os princípios e as escolhas da modernidade. Em certa medida, então, né, a obra do Guimarães Rosa, ela está fazendo o registro detalhado das ruínas, dos fragmentos e dos detritos, dos resíduos de tudo aquilo que o Brasil, modernizado pelo desenvolvimentismo de JK, não conseguiu aproveitar e descartou, até os dias de hoje, como improdutivo, supérfluo, inútil, né? A massa compacta, então, dos vaqueiros, dos tropeiros, dos jagunços, garimpeiros, romeiros, roceiros, as prostitutas, os índios, os velhos, os mendigos, os loucos, os doentes, os aleijados, os idiotas, né? Uma gente que não vai a parte alguma, né? Uma gente que não reivindica nada, que ninguém os reivindica, uma gente que não é ninguém, né? É essa gente que está circulando na obra do Guimarães Rosa, né? É apenas uma multidão de depauperados e de miseráveis que se desloca sem parar na obra de Guimarães Rosa, saindo do sertão no rumo das grandes cidades, essas cidades que simbolizam, né, sua última chance de escapar de um mundo de necessidades e de carências cada vez mais absurdas, né, e que descobrem, ao fim e ao cabo, de cada um dos textos do Guimarães Rosa, a completa inutilidade de ir para a cidade, né. É interessante que o Guimarães Rosa está dizendo isso em 1956, né? O Chico Buarque, numa canção do final do século XX, né? 50 anos depois, vai dizer isso, né? A cidade não mora mais em mim, né? Ele recupera esse movimento, essa descoberta, né? Não adianta ir para a cidade, né? Aquilo que até, eu diria, com muito cuidado aqui, porque o Wander vai tratar disso melhor do que eu, né? Como se você tivesse um diálogo entre três autores, né? Vidas Secas, do Graciliano, que termina, né, com Fabiano indo para a cidade, né? A última página de Vidas Secas é o Fabiano indo para a cidade, né? Cocinhar a Vitória, né? E aí o Fabiano vai na maior dúvida, porque ele fala, eu vou para a cidade, lá os meninos vão ter escola, lá eu vou envelhecer com um mínimo de conforto, eu vou escapar da carência absoluta do sertão, né? E aí ele hesita e fala, mas eu e Sinhá Vitória vamos nos acabar como dois cachorros, como baleia, né? Que é a cachorra do Vidas Secas, né? Então, o Graciliano estava intuindo, né? Mas ainda são os anos 30, Vidas Secas é de 37, se não me engano, e o Graciliano você ainda pode pensar nesse movimento de deslocamento para a cidade, ainda é possível na imaginação do Graciliano. É como se o Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, né, ele começasse exatamente onde o Graciliano parou, né, para dizer que a cidade, para falar desse deslocamento, né, que simboliza essa última chance, né, do Fabiano escapar, né, e descobrir, ao fim e ao cabo, a completa inutilidade desse deslocamento. Olha como é que ele trata disso no Grande Sertão Veredas, eu vou fazer uma citação curta, e eu cito. E, de repente, aqueles homens podiam ser montão, montoeira, aos milhares, mis e centos, milhentos, vinham se desentocando e formando do Brenhal, enchiam os caminhos todos,
tomavam conta das cidades. Como é que iam saber ter poder de serem bons, com regra e conformidade, mesmo se quisessem ser? Nem achavam capacidade disso. Haviam de se querer usufruir depressa de todas as coisas boas que vissem. Haviam de uivar e desatinar. E bebiam, seguro que bebiam as cachaças inteirinhas da Januária. E pegavam as mulheres e puxavam para as ruas. Com pouco nem tinha mais ruas, nem roupinha de menino, nem casa. Era preciso de poder mandar tocar depressa os sinos das igrejas, urgência implorando de Deus o socorro. E adiantava, onde é que os moradores iam achar grotas e fundos para se esconderem? Deus me diga. Ele não viu o Rio de Janeiro, né? Que nós vimos, né? Bom, então, qual é o ponto, né? O que o Guimarães está constatando nesse movimento? Eu citei um trechinho, né? Ele está constatando uma ausência, uma fragilidade da República Brasileira, uma ausência de esperança de incorporação política, né, na concretização do destino dessa gente. Aquilo que o Chico vai repetir 50 anos depois, quando ele disser que a cidade não mora mais em mim, vamos embora, né? O próprio Guimarães Rosa talvez concordasse de chamar essa gente que está fazendo o pano de fundo dos seus livros de párias, né? Brasileiros destituídos de cidadania, né? No processo de modernização, iniciado nos anos 50, completaria talvez o Guimarães Rosa, a nossa república perdeu o seu ideal plebeísta, né? O que é o ideal plebeísta da república? É como se a nossa república tivesse se esquecido do desejo muito humano e essencialmente político de estender a todos os membros da república, a todos os moradores do Brasil, a oportunidade do exercício da cidadania. De certo modo, então, talvez a gente possa dizer aqui que o Guimarães Rosa apontou para um problema central da nossa vida republicana, né? O processo de modernização da sociedade brasileira, que foi iniciado ainda no século XIX, ele é inexorável, né? Mas o seu resultado, mesmo enquanto um modo específico de fazer a experiência da vida política, ele é frequentemente ambíguo. Diz um personagem do Guimarães Rosa: aqui é a cidade. Diz que aqui, então, cada um pode puxar pelos seus direitos. Quem afirmava isso era o capial José de Tal, né? Mais conhecido, ou também conhecido como Zé Centeralf, tá? E Zé Centeralf vai insistir: sou pobre no particular, mas o que eu quero é a lei. Zé Centeralf é o personagem do conto Fatalidade, né? Também publicado no livro Primeiras Histórias. Reparem, então, que não por acaso esse livro que eu estou insistindo em tratar aqui com vocês, que é o livro Primeiras Histórias, né, ele é uma obra repleta de violência, né, e de luto, né? Mas ele é uma obra que apresenta contos em que os protagonistas são sempre marginais, ou loucos, ou velhos, ou meninos, né? Estão sempre marcados pela brutalidade alheia, tá? Reparem também que os vários contos do livro Primeiras Histórias são organizados numa estrutura circular e que o último conto, o Cimos, ele manda vocês lerem o primeiro e vice-versa, As Margens da Alegria. Tem uma estrutura de encaixe, igual lá eu estava dizendo que tem lá nas Mil e Uma Noites, né? Como se o Guimarães Rosa quisesse nos conduzir aos hábitos e às feições próprias do coração das trevas da modernidade, né? E a evidência de que as sociedades democráticas podem ser impotentes, né, para enfrentarem o horror que brota desse coração das trevas, dessa brutalidade
onde está fundado a desigualdade e a ausência de cidadania. Reparem também que a linguagem nesse livro, ela assume uma forma híbrida, né, nesses contos. Ela vai transitar entre a tradição letrada, né, de que eu já falei, e a expressão oral, né, que é uma característica de todo o livro e que vocês vão encontrar em outros trabalhos do Guimarães Rosa, né. Talvez por conta disso, um conto como Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, presente nesse livro, e que eu sugiro a leitura a vocês, ele tenha como centro uma canção, né? Uma canção que revela a trama da narrativa, né? Não é a primeira vez que o Guimarães Rosa vai mostrar para nós a importância da canção, né, para pensar a singularidade do Brasil, né? Entre as 7 narrativas que formam a estrutura do corpo de baile, né, ele distingue a canção, a história oral e a poesia como sendo os 3 componentes básicos de composição da sua obra, né? No caso da canção, ela aparece no corpo de baile, num conto muito bonito, que se chama Recado do Morro, né? Foi muito bem analisado pelo Zé Miguel Wisnik, num texto que ele fez. E nesse conto, né, a composição da narrativa, ela é totalmente dependente, o que é interessantíssimo no conto, é que toda a narrativa é dependente do processo de fabricação de uma canção, né? Na verdade, você tem uma rede de recados interligados, esses recados eles vão transitando de maneira incessante entre formas literárias híbridas, né, no esforço de capturar um sentido, né, de apresentar um sentido, no esforço de falar, de capturar o mundo das palavras, né, de ter uma experiência de linguagem. Então, são recados sobre aquilo que não pode ser dito, né, sobre aquilo que ultrapassa a linguagem e que, por isso mesmo, vai passando de forma ininteligível pela boca de cada um dos personagens do conto, né, todos os personagens marginais, né, vai passando de um para outro, até que o último personagem recebe o recado, dá esse recado à forma acabada de uma canção, né, entende o significado do recado, né, e o que não podia ser dito é a morte, né. Para dizer de uma outra maneira, né, até que o último personagem consiga revelar para nós, através da canção, os inúmeros níveis de significação contidos entre a oralidade e a escritura, e que se desdobram no que o Guimarães Rosa chamava de o vivo da história cantada, né? No caso do conto Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, né, existe uma outra canção associada ao elemento de composição da narrativa, semelhante ao que a gente vai encontrar na fabricação da cantiga de corpo de baile, né? Também aqui, no caso do Soroco, né, a canção brota baixinho, né? E ela brota da boca de uma gente que também se equilibra pelos subúrbios da República, né, compartilhando esse destino trágico, né, de não ter acesso às leis, de não ter acesso a um catálogo mínimo de direitos, ao mundo político, né? É uma gente supérflua, como, por exemplo, hoje, as crianças nas ruas, os mendigos, os drogados, os velhos, os débeis mentais, né? Aquilo que a modernização brasileira considera como supérfluo, e como os loucos, né? No caso desse conto, Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, é o canto de 2 loucas que percorre de um ponto a outro, ou de uma pessoa a outra, né, ou de um indivíduo a outro, né, as múltiplas evidências de sentido para instalar uma outra lógica naquela cidade, né? Uma lógica que seria eclética, uma lógica plural, uma lógica que seria capaz de recompor o significado da diferença entre os homens como condição de relação entre os indivíduos no interior de uma comunidade, né? A rigor, esse canto é o lugar pelo qual a narrativa de Guimarães Rosa diz algo sobre o nosso país, né? É o canto errante de 2 mulheres prestes a embarcar num trem-prisão para um hospício, numa cidade muito longe, de onde elas não iam voltar nunca mais, né? Este fato acontecia em Minas Gerais, na primeira metade do século XX, né? O trem dos loucos atravessava todo o norte do estado, passava pelo Vale do Mucuri, passava pelo Vale do Jequitinhonha,
e recolhia as pessoas que cada cidade considerava como loucas, né? E despejava essas pessoas no hospício de Barbacena, imenso e terrível, né? De onde elas não voltavam. No conto de Guimarães Rosa, é no exato momento que as mulheres vão embarcar no trem dos loucos, né, que elas começam a cantar. Né? As duas começam a cantar cantigas, diz o conto, que não vigoravam certo, nem no tom, nem no desdizer das palavras. Né? Na verdade, era um canto desatinado, né, um canto sem explicação ou razão aparente, né, mas que, de maneira cifrada, vai interrogando aquela sociedade, né, vai interrogando aquela comunidade, vai interrogando a intolerância, né, as chances de uma sociedade submergir na barbárie, na inversão definitiva do sistema de valores e no sistema de princípios que diriam o que é justo e o que é injusto, o que nós podemos e o que nós não podemos fazer com o outro. Né? É uma possibilidade no conto quase imperceptível, ela vai se expandindo, a canção vai se expandindo, vai crescendo, né? E de repente ela começa a ser imitada, pouco a pouco, por toda a cidade, né? De boca a boca, né? Até que ela se torna linguagem, até que a cidade acende a palavra. Né? E aí diz o Guimarães Rosa, diz o conto, né? A gente se esfriou, se afundou num instantâneo, a gente. E foi sem combinação, nem ninguém entendia que se fizesse. Todos, de uma vez, de dó do soroco, principiaram também a acompanhar aquele canto sem razão, e com as vozes tão altas. Todos combinando, todos caminhando com ele, soroco, e cantando. E cantando antes dele. Né? Os mais de trás quase que corriam, ninguém deixasse de cantar. Foi o de não sair mais da memória. Não foi um caso sem comparação. A gente estava levando agora o soroco para a casa dele de verdade. A gente, com ele, ia até onde que ia aquela cantiga. Essa cantiga, né, eu diria, ela guarda, por sua vez, também a experiência da recordação, também a experiência da felicidade, sentida como saudade. As mulheres não vão voltar nunca mais, nem a mãe, nem a filha. Né? A saudade de um tempo e a saudade de um lugar. Né? Né? Até que ela se torna linguagem, até que a cidade acende a palavra. Né? E aí diz o Guimarães Rosa, diz o conto, né? A gente se esfriou, se afundou num instantâneo, a gente. E foi sem combinação, nem ninguém entendia que se fizesse. Todos, de uma vez, de dó do soroco, principiaram também a acompanhar aquele canto sem razão, e com as vozes tão altas. Todos combinando, todos caminhando com ele, soroco, e cantando. E cantando antes dele. Né? Os mais de trás quase que corriam, ninguém deixasse de cantar. Foi o de não sair mais da memória. Não foi um caso sem comparação. A gente estava levando agora o soroco para a casa dele de verdade. A gente, com ele, ia até onde que ia aquela cantiga. Essa cantiga, né, eu diria, ela guarda, por sua vez, também a experiência da recordação, também a experiência da felicidade, sentida como saudade. As mulheres não vão voltar nunca mais, nem a mãe, nem a filha. Né? A saudade de um tempo e a saudade de um lugar. Né? A formação desse lugar, então, desse Brasil, onde a cantiga de Guimarães Rosa se diz, tem uma terceira, desculpem, só um parênteses, tem uma terceira cantiga que aparece na obra do Guimarães Rosa, que um dos meus orientandos, hoje eu estava conversando, preocupada com o que eu ia falar aqui, e ele disse, aí depois que eu montei a estrutura, ele falou para mim, você esqueceu de uma cantiga, e ele tinha razão, que é a canção de Ciruís, né? Essa aparece no Grande Sertão Veredas, né? É a canção que fica na memória do Riobaldo Tatarana, né? E é a canção que faz com que o Riobaldo Tatarana, por desejo de fazer uma canção como a de Ciruís, porque ela fica na memória, mas ele não sabe os versos. Né? E ele começa a se esforçar desesperadamente para pôr versos na canção de Ciruís.
né? E aí é o momento em que ele acende a memória, acende a palavra e, portanto, ele sai da condição de obscuridade, de condenado, né, em que ele estava, né? É a passagem dele a uma outra situação, né, de acesso à palavra, também é dada pela canção. Então, tem uma terceira canção, que é a canção de Ciro Uísque. Bom, esse lugar, então, esse Brasil, onde essas cantigas do Guimarães Rosa se dizem, né, eu diria que para a gente chegar nesse Brasil, nós precisamos de duas coisas, né? Nós precisamos da literatura, nós precisamos da imaginação e nós precisamos da memória. Por isso o encontro da história com a literatura é tão importante, eu acho, para a gente ler o Guimarães Rosa. Como se o Guimarães Rosa desejasse indicar que continua trancada na formação social brasileira, na sociedade brasileira, a oportunidade política da República, né? E continua truncada, menos como opção de ordem social, mas, sobretudo, como instância específica de emancipação e de construção do sentimento de comunidade, né? De onde a gente pode permitir o surgimento de determinados princípios e de determinados valores políticos, né? Uma comunidade onde os habitantes sejam capazes de compartilhar normas, experiências e destino comum. É isso que estaria truncado na nossa República, né? Por essa razão, por discutir isso e por trazer essa questão e apresentá-la de diferentes formas, eu acho que a gente pode pensar a obra do Guimarães Rosa dialogando com uma tradição importante da imaginação social, histórica e política brasileira, né? Dialogando com a tradição que pensa o Brasil, com a tradição dos pensadores do Brasil, dos intérpretes do Brasil, né? Na verdade, eu diria que o Guimarães Rosa está dialogando com uma tradição que começa, talvez, com os sertões do Euclides da Cunha, né? Que passa por Gilberto Freire, que passa por Sérgio Buarque de Holanda, né? Que passa por Caio Prado, que passa por Celso Furtado, por Raimundo Fauro, por Antônio Cândido, entre outros, vários outros, menos cotados, né? Nessa tradição, eu acho que é fundamental, essa tradição dos intérpretes do Brasil, dos pensadores do Brasil, onde eu estou situando o Guimarães Rosa, ela me parece fundamental para nós olharmos mais intensamente para o país que nos coube viver, né? E talvez para nós conseguirmos, ao olhar mais intensamente para esse país, por esse olhar de lado da literatura, né, nós conseguimos construir um pensamento sobre esse país, né? O Guimarães Rosa, ele dizia que nenhum olhos tem fundo, né? A vida também não. Eu acredito que a obra que o Guimarães Rosa construiu é como se fosse um olhar cego e vidente sobre esse fundo sem fundo que é o Brasil. Meu nome é Said, eu trabalho na Assembleia. Me chamou a atenção uma hora que a senhora falou sobre essa imagem do que é possível, né, do imaginário, ao lado da realidade. E nós temos ouvido também de outros que vieram aqui falar sobre essa literatura, sociedade, que sempre a gente fala da imaginação de algo que parece que está ao lado da realidade. Então, eu queria saber como que essa realidade ela é construída, se é só uma visão histórica, e como que essa visão se faz, porque se a literatura chama exatamente a atenção para algo que vai além da realidade, essa realidade também, como que a gente supõe que ela seja construída? Porque tudo é construído, né? Olha, eu acho que tem dois jeitos aí de responder, quer dizer, o pessoal dos psicólogos, os psicanalistas vão responder isso, dizendo, fazendo uma discussão que é legal para pensar essa relação que é entre a realidade e o real. Como eu não sou não sei nada disso, como diria o Guimarães Rosa, eu quase que nada não sei, mas eu desconfio de muita coisa, né? Eu vou tentar responder como é que eu traduzi essa coisa para o campo da história, né? Que é você pensar que a realidade é sempre mais do que aquilo que nós conseguimos ver, né?
e que os olhos sempre desejam ver para além daquilo que eles enxergam, né? A ideia de que o historiador, quando conta, quando reconstitui um evento, né, ele capturou um pedacinho, né? Ele capturou uma isca, né? Ele capturou um ângulo da questão, né? O evento, ele é sempre maior do que o que qualquer um de nós consiga capturar, porque nele estão interagindo, né, aquilo que eu disse uma hora aqui, a euforia de quem ganhou, a tristeza de quem perdeu e todas as esperanças que nós tivemos no meio do caminho e que não chegaram a se concretizar ali, né? O que a literatura nos mostra é isso. Então, é como se ela funcionasse no sentido de dizer que ela nos proporciona um olhar mais intenso sobre um pedaço daquilo que nós estamos chamando de realidade, né? Que é sempre maior do que o que a gente consegue ver, né? Não sei se eu estou sendo clara, né? Se eu fizer com Machado de Assis ou com Guimarães Rosa, se eu utilizar, né, para ele, com o olhar do historiador, né, ele vai ser muito útil para me reconstituir um determinado momento, né? Mas eu vou estar matando o trabalho de ficção, porque o trabalho de ficção é isso, ele vai me chamar a atenção para aquilo que está do lado, aquilo que eu não vi, né? E aquilo que eu não vi que pode ser algo que estava contido naquele momento e não foi nem da ordem do vencedor, nem da ordem do vencido. É por isso que desloca o tempo e nos apresenta uma dimensão a mais daquilo que nós estamos vendo. É como se ele nos ajudasse a ver mais, né? E ver, e é bacana a literatura porque ela mostra mesmo o que está do lado, ela mostra aquilo que passou despercebido, né? Por exemplo, no caso do Guimarães Rosa, esses excluídos, né, essa multidão que está lá atrás, é aquilo que nos passa despercebido, né? É quase invisível, né? O pano de frente no Grande Sertão é Riobaldo e Diadorim e o amor dos dois, né? O intermediário são todas as relações de violência e de poder que estão se desenhando ali. Mas alguma coisa que está do lado, nós não vimos, que é isso, né? A gente pode pensar na nossa realidade da cidade hoje, né? Desses seres invisíveis que andam nas ruas da cidade. Os meninos de rua são invisíveis, né? Eles se tornam visíveis para nós, ou pela literatura, ou quando eles puxam uma arma, né? Mas nós não vemos, né? A gente não os enxerga, né? Então, é nesse sentido, né, que eu acho que ela é interessante para que a gente enxergue o mundo, né? Eu fiquei intrigado com essa questão das ruínas que você falou aí, de uma narrativa de ruínas, que o Guimarães faria um registro das ruínas do desenvolvimentismo, vamos dizer assim. Eu fiquei pensando nessa ideia do registro das ruínas como sendo também uma característica do Vidas Secas, talvez também dos Sertões. Me lembrei até do Juan Rulfo, mexicano lá, com Pedro Páramo. Então, pensando nesse espaço das ruínas, dessa tensão entre aquilo que é, vamos dizer assim, o público ou a república e um espaço sem lei, sem norma. Você acha essa tradição, não sei se eu poderia chamar assim de uma tradição de ruínas, na verdade, onde é que eu estou querendo chegar com essa questão hoje, essas ruínas, no espaço contemporâneo, haveria isso ou essas ruínas já desabaram de vez? Ou seja, haveria lugar para uma obra como a do Guimarães Rosa? Que ruínas seria possível ver, assim? E penso também no cinema. Eu estava pensando nisso e lembrando do cinema, assim. O que o cinema veria, assim? O que a ficção vê, né? Essas ruínas, elas
se dissolveram completamente ou ainda existem? Eu roubei uma ideia sua, que foi a seguinte: eu fiz um texto, que eu publiquei esse texto, em que eu faço essa tradição. Eu saio do Machado de Assis, passo pelo Euclides da Cunha, depois eu vou para o Graciliano e termino no Guimarães Rosa, né? Para discutir, dizendo que eles formam uma tradição de pensadores do Brasil, né? E que o recurso, um dos recursos possíveis que eu uso é exatamente a ideia da ruína, entendendo essa ruína como um lugar onde o grande barato da ruína, se é que a gente... O problema é que isso está na televisão, tem que falar assim, né? Depois minha mãe me vê e fala, minha filha, não é assim que eu te ensinei, né? Mas porque às vezes é difícil, né? Essa coisa da ruína, ela é um lugar muito privilegiado porque ela mostra que alguma coisa desapareceu, né? Mas ela ilumina também o que provocou esse desaparecimento. Então, ruína tem uma função aí de fusão de tempo muito importante, né? Então, eu fiz essa tradição, né, para pensar o Brasil, tá? E na hora que eu terminei, né, um amigo me disse, eu apresentei e tal, e o amigo, o cara que organizou o livro, me disse, isso tem que virar um livro. E eu fiquei preocupadíssima com essa situação, pensando exatamente o que vinha depois do Guimarães Rosa, né? Não sei responder. Eu tenho uma orientanda, que foi a Margarete, que me disse da Clarice Lispector, mas ela estava mais ou menos pau a pau com Guimarães Rosa. Ela até me convenceu do argumento da Clarice Lispector, né, nessa tradição de intérpretes do Brasil. Mas ela estava ali naquele momento. Eu não sei. Ao mesmo tempo, essa tradição ela não pode desaparecer, porque se ela desaparecer, nós estamos perdendo uma chave muito importante de interpretação e de pensamento do Brasil, né? Então, eu tenho a mesma pergunta que você, tá? O que vem depois do Guimarães Rosa, né? E eu pus exatamente essa turma que você levantou, menos o mexicano, que eu não era uma tradição no Brasil, que eu está dizendo que a fundação dela é com Machado de Assis. E no caso do cinema, é uma outra forma de narrativa. Eu não me arriscaria, eu não saberia te responder, tá? A canção é um outro lugar onde essa questão aparece, né? Onde essa tradição de pensar o Brasil, no caso específico do Brasil, a canção popular é um lugar por excelência onde essa questão se coloca. Eu acho que não é por acaso que o Guimarães utiliza tanto da questão da canção na sua estratégia. Para nós brasileiros, dado algumas características da nossa formação social, a canção assumiu um papel que na França equivale, é o papel da literatura, né? Então, eu diria para você isso, que a canção pode também estar ocupando esse papel. O Tinhorão soltou um texto aí agora, e o Tinhorão é um grande pesquisador da canção, dizendo a canção acabou. Eu fiquei apavorada, porque se acaba a canção e eu não sei o que vem depois do Guimarães Rosa, eu fico muito apavorada, entendeu? Por causa dessa coisa, dessa nossa capacidade de pensar o país. Eu não acho que a canção acabou, né? Se você pensar, o rap é a forma mais próxima, inclusive, avançada da canção, mais recente, e traz essa coisa também. Tentei aqui, né? Você viu, eu mobilizei um pouco da poesia, com certeza, né? Eu acho que ela aí o limite é meu, né? Eu não sei, não tenho tanta segurança com a poesia. Eu acho a poesia difícil de eu trabalhar. Eu precisaria crescer mais, entendeu? Eu precisaria aprender mais para poder trabalhar a poesia. Mas, com certeza, quer dizer, tem soluções aqui que eu usei do Fernando Pessoa que eu ia gastar páginas e não ia conseguir falar com tanta clareza, né? O campo é mais verde no dizer-se do que no verde, né?
é perfeito para dizer isso, né? Mas eu não tenho essa segurança, não. Né? Drummond, por exemplo, né? Não, todo o Drummond, né? Todo o João Cabral. Né? Mas, repara, é uma turma que está mais ou menos... É a turma do Guimarães, né? Ainda é a turma do Guimarães. Então, tem esse limite. Né? Mas eu vou achar. Sim, cada época histórica tem suas ruínas. Ah, sim, com certeza, é claro. Mas eu acho que o Guimarães não está tão longe da gente assim, né? Essa discussão que ele faz é uma discussão muito contemporânea nossa, né? Ele ainda está iluminando, né, o nosso tempo, né? O que me parece que ele estava perguntando é como é que eu trabalharia a produção que veio depois do Guimarães, e eu ainda não consegui fazer isso, né? Mas é um limite meu, eu tenho certeza que isso existe. Né? Não com a mesma característica do Guimarães, mas com outras. Né? Ele já desapareceu. Marcílio, fala no microfone. Ele já desapareceu. Né? Não tem mais sertão. Quer dizer, se você pensar a estrutura do Grande Sertão Veredas, o Guimarães está te dizendo isso. O Guimarães vai dizer como é que é a estrutura. É o Riobaldo velho, né? Lá na fazenda dele, bem posto, né? E aí chega um sujeito que a gente não sabe o nome, né? De quem a gente não ouve a voz, é ótimo, né? De quem a gente não ouve a voz, e esse sujeito é quem nos conta, conversa com o Riobaldo. Esse sujeito queria andar pelo sertão e sabia que o Riobaldo conhecia aquilo ali e queria contratar o Riobaldo. Aí a conversa inteira entre o Riobaldo e esse sujeito que vem da cidade. São muito poucas. A gente sabe que ele é doutor, que ele vem da cidade e tal, mas não é ele que fala. Né? Repara que o Guimarães Rosa, o Riobaldo, desculpa, conta a história toda para esse sujeito porque o sertão acabou. Né? E por isso esse sujeito tem que saber da história, para que esse sujeito possa contar. Porque senão Diadorim morreu e não tem mais jeito, nem vai lembrar dela. Entendeu? É a mesma estratégia dos gregos, quer dizer, é aquilo que, acho que é o discurso de Péricles, lá na Grécia, que diz, o que seria da glória de Aquiles se não fosse Homero? Né? Quem é que ia saber do Aquiles se não tivesse o Homero? Né? Por que nós sabemos de Canudos? Né? O que seria de Canudos se não fosse o Euclides? Né? E o que seria da história de amor do Riobaldo, o que seria de Diadorim, se não fosse esse sujeito que foi lá ouvir a conversa do Riobaldo, ou seja, se não somos nós. Né? Então, eu acho que para o Guimarães é isso, quer dizer, a cada vez que nós contarmos a história do Riobaldo, nós vamos estar atualizando determinados elementos que são fundamentais para pensar um tempo que se foi, o que produziu esse desaparecimento e o que nós podemos extrair de positivo disso para nós. Né? E vamos estar lembrando de Diadorim, né? Eu acho. Tem uma pergunta que chegou escrita aqui, a pergunta da Cristina, aqui da Assembleia, e é o seguinte, a pergunta. Né? Muito se fala na inovação da linguagem em Grande Sertão Veredas, mas minha dificuldade na leitura do romance foi nas passagens da vida no cangaço. Longas narrativas de tocaia, nas quais eu não conseguia beber da sabedoria de Riobaldo. Qual a importância dos casos que ele conta? O que você sugere como facilitador da leitura do romance? Li até a metade 3 vezes e parei. Isso não acontece com os contos. Eu acho que você tem que esperar um tempo, né? Talvez seja isso. Acho que é isso. Também aconteceu isso comigo. Eu li uma vez o Grande Sertão, achei aquilo uma chatice danada, li uma página, nonada do Demo num gloso, falei, isso é uma bobagem. Aí, depois, eu li de novo e o livro me pegou, né? Essas estruturas, na verdade, o que acontece ali no Grande Sertão é que tem verdadeiros contos dentro do Grande Sertão. Né? Então, se você pegar lá o caso da Maria Mutema, é um barato aquele, né? Mas aquele é um conto, você pode tirar aquilo dali. Né? Você tem, que tem a ver com a estrutura
da narrativa, quer dizer, é a mesma coisa das Mil e Uma Noites, quer dizer, são histórias, porque é a memória, é o Riobaldo lembrando, né? E essa coisa de lembrar certinho, né? Lembrar as coisas alinhavadas, isso só coisa de rasa importância, né? As coisas sérias a gente lembra de forma desconexa, vai, vem, né? Essa coisa, diz ele, essa mania que a memória tem de fazer balancê, né? Então, ele vai fazer esse movimento. Eu acho que e aí ele lembra de um caso, aí ele conta esse caso, e, na verdade, ele está fazendo um pouco de cerca a Lourenço, porque ele precisa contar de Diadorim, né? E é complicadíssimo contar de Diadorim. Então, tem coisas que vai e volta na memória, porque a nossa memória é assim, né? Tem a estrutura de encaixe, uma história que puxa outra história, que puxa outra história. O Riobaldo diz isso. Visita aqui em casa tem que ficar pelo menos 5 dias, né? Eu sento aqui na minha cadeira de balanço e pito um bom cigarro e vou contando, né? Então, ele é o contador mesmo, ele é o narrador, né? E aí, por isso, tem essa estrutura que você tem tocaia, você tem histórias como a da Maria Mutema, você tem cenas, né? Os membros do banco descascando os dentes para ficar com o dente parecido com os dentes da piranha redoleira, né? Então, você vai tendo essa estrutura. Se você agora, tem uma outra vantagem nessa brincadeira do Guimarães Rosa, no Grande Sertão, que você pode ler o livro, você pode abrir ele no meio também, né? Você pode tratá-lo dessa forma, né? Eu acho que depende muito de como que você vai se aproximar do Guimarães Rosa, do Grande Sertão. Eu acho que realmente os contos não têm o menor problema, a não ser Tutameia, que eu acho que ele levou a experimentação da linguagem muito longe, e eu não entendi muito aquilo, não. Mas, eu achei que o povo da literatura pode nem ouvir eu falar isso, porque eles vão falar que eu sou ignorante. Talvez seja, mas eu achei muito difícil Tutameia. Embora tenha uns pedaços muito legais, né? Talvez eu só dê conta desses pedaços. Tem uns pedaços muito legais, eu falava, isso aqui é bacana. Mas a experimentação da linguagem foi muito longe ali para mim. Agora, no Grande Sertão, talvez uma boa estratégia seja lidar com ele devagarinho mesmo, como se fosse um grande livro de contos, como a gente lê as Mil e Uma Noites. Um dia você lê Simbal Marujo, outro dia você lê Ali Babá e tal, e o Riobaldo fazendo a feição do narrador. Mas não sei. Tem isso no Guimarães Rosa. Tem gente que tem ódio do Guimarães Rosa, né? Ódio. Acho aquilo um horror. Luísa. Eu, aqui, ó. Luiz. Oi, Luiz. É porque vocês falam, aparece ali, eu acho. Não, tudo bem. Eu queria retornar àquela parte que você pegou entre ficção e história. Né? E você traçou aí pôs um quadro dos comentadores, grandes intérpretes do Brasil, né? E quase todos eles, Caio Prado, Gilberto Freire, né? Raimundo Fauro, todos eles vão lá na colônia para começar a tentar explicar o Brasil. E eu fiquei pensando, que escritor fez isso? Que escritor que saiu do seu tempo e foi num outro tempo lá, tão pretérito, buscar os homens do Brejo da Cruz, né? Outra música que eu lembrei do Chico que fala desse povo. Como é que você vê possibilidade de um escritor, né, retomar um passado tão distante, não sei, contemporâneo, né? Os outros todos você pegou também, os grandes escritores, né? O Euclides da Cunha, o Graciliano Ramos, todos eles estão pensando no seu tempo ali, né? Eles estão um bafo do seu tempo, né? E não um tempo tão pretérito. Primeira pergunta é se você vê assim a possibilidade de um escritor se deslocar para um outro tempo e ser tão denso ou tão profundo quanto sendo contemporâneo. E outra coisa mais provocativa é a seguinte: se você vê possibilidade de pessoas da universidade, né, que estão tratando tanto desse tema, estão aprofundando tanto no assunto, então talvez se transformando nos novos intérpretes da história do Brasil, né, eles se escorregarem de vez e ir para a literatura, fazerem textos de ficção e serem considerados grandes autores. Aí eu fico pensando, por exemplo, na Laura de Melo Souza, que fez Os Desclassificados do Ouro, uma grande obra, um clássico hoje. Há a possibilidade dela ser reconhecida como uma grande intérprete que ela é, tendo escrito
no caso, uma ficção e não um texto de interpretação? A Laura até te mata. A Laura até te mata se falar isso, porque ela ia ficar louca se falasse um negócio desse para ela, eu acho. Vamos por partes, como diria Jack o Estripador, né? Pensando no Brasil, Érico Veríssimo com o Tempo e o Vento, né? Se você pegar lá o primeiro volume do Tempo e o Vento, que só uma pausa para os nossos patrocinadores, acabou de sair uma edição nova, né, da Companhia das Letras, fantástica, saiu o Continente, é isso, né? E ele volta na fundação do território de São Pedro, e é magnífico aquilo ali, o Continente. Eu fico sempre na dúvida, no caso do Érico do Tempo e o Vento, quer dizer, eu vou falar uma bobagem aqui, mas eu vou ler de novo, porque o Tempo e o Vento é um dos livros assim que foram muito importantes para mim. Foi muito importante para mim. Eu sempre fico na dúvida do que é mais importante, o que é mais forte ali, se é o Continente ou se é o Retrato. Tá? Talvez o mais fraco seja o Arquipélago, que é o mais próximo da vida do Érico Veríssimo. E o mesmo Érico Veríssimo no Incidente em Antares, que ele volta também para falar do golpe de 64, né? Pegando assim no susto. Tá? Então, acho que sim. Hein? Mas sem a força do Érico Veríssimo, eu acho. Tá? Eu acho que isso aí que você colocou, da maneira como você colocou, eu aplicaria Érico Veríssimo na veia, né? O Continente na veia. Essa coisa quer dizer, um historiador que faz muito bem isso, escreve, alguns livros dele ele escreve magnificamente bem, é o Evaldo, né? Rubro Veio, Olinda Restaurada e tal. O Evaldo Cabral, né? Trabalha o texto de uma maneira que a gente, né, fica meio, parece que é ficção, de tão bom que é aquilo, né? Mas eu não então eu acho que, mas é a história, né? Não é ficção. Eu acho que o historiador, Sérgio Buarque de Holanda, no Visões do Paraíso, também ele trabalha essa relação com a história com tal competência que a gente embarca, né? E acha que está lendo literatura de tão forte, tão bonito, com essa capacidade de colocar as coisas ao lado que a literatura tem. Mas eu acho que mas nenhum deles é ficcionista. E, quer dizer, eu acho que o historiador nunca vai ser um bom ficcionista, né? Tem que ter uma coisa especial para fazer literatura, e tem que ter uma outra coisa para fazer história, né? Elas são comadres, as duas, mas elas são diferentes. Então, eu não conheço, não me lembro aqui, posso estar falando uma bobagem, de nenhum historiador que tenha sido capaz de fazer. Tem uns franceses, né, mas eu não conheço a literatura que eles praticam. Tem uns historiadores franceses e tal, mas eu não conheço que tenha, sido bom nisso, porque são duas práticas, eu acho, diferentes. Embora que em determinados momentos você captura coisas, até na forma da literatura, né? Você tira coisas que você tirou da literatura. Eu sou o Francisco aqui da Assembleia. Oi, Heloísa, quando eu vejo uma situação dessa, assim, parabéns pela sua exposição brilhante, a clareza, o surpreendente da sua leitura em relação ao Guimarães Rosa. Mas uma questão que ficou me provocando aqui diz exatamente da relação de onde seria o limite da interpretação para um historiador que vai trabalhar com a obra literária, com a obra de ficção, né? Ele vai buscar, acho que você sabiamente colocou isso, ele vai buscar naquele texto literário um certo espelho daquele momento em que o escritor viveu, em que o escritor escreveu ou que publicou aquilo. Mas eu fico me perguntando, por exemplo, num dado momento, você citou o Guimarães Rosa num elenco de historiadores, de intérpretes do Brasil. E aí entra o meu desconhecimento. Eu não conheço textos do Guimarães Rosa, textos teóricos do Guimarães Rosa, ou textos em que ele... eu só conheço texto literário do Guimarães Rosa. Não conheço textos não literários dele. E em que ele pudesse se posicionar no mesmo lugar desses intérpretes, que não fizeram ficção. O Antônio Cândido não fez ficção, o Gilberto Freire não fez ficção, eles fizeram leituras da realidade.
E o Guimarães Rosa ficaria, então, uma apropriação da realidade pelo intérprete em segundo grau. Porque é diferente, então, de ler o texto daquele que não é ficcionista e o texto do ficcionista. Para o historiador, onde que é esse limite? Como é que você se sentia ao trabalhar com isso, assim, de buscar esses deslocamentos dessas hordas e como se o Guimarães Rosa enxergasse no Brasil isso e fizesse uma literatura, então, extremamente negativa, né? E o outro aspecto que eu queria que você abordasse é o mundo acaba em mim. Porque se o sertão acabou com Guimarães Rosa, o que ficou depois, né? O que a nossa história hoje, aí, cotidiana, MST e o Sem, que você citou também, o Sem Nada, o que eles significam, então, nesse momento, se o sertão acabou ali no Guimarães Rosa? Voltar para onde? Voltar para quê? Que retorno seria esse? Muito obrigado. Você não pode voltar para casa, né? Diria o Augusto Matraga para você, não dá para voltar para casa. Não tem para onde voltar, né? Mas, enfim, pensando aqui as suas duas questões, quer dizer, o limite do historiador na obra literária, pelo menos do historiador que estiver trabalhando tal como eu tentei fazer, é aquilo que é autorizado pela obra literária, quer dizer, tem determinadas inferências, ilações que ou estão autorizadas, ou a obra literária, ou o Grande Sertão, ou o conto te autoriza a dizer aquilo, né, e você consegue demonstrar isso de dentro do conto, né, ou não funciona. Tá? Aí é o que eu acho, ou então o que eu penso. E o que eu acho, o que eu penso tem nenhuma relevância nessa conversa, né? Tem relevância aquilo que a obra literária disser para mim que eu posso fazer, né? Então, eu posso trabalhar, a obra do Guimarães me autoriza a fazer uma discussão sobre a Primeira República, mas ela me autoriza a trazer à cena os excluídos, né? Quando o meu personagem lá, o Zé Centeralf, disser eu sou pobre no particular, mas o que eu quero é a lei, ele está dizendo uma coisa séria sobre a República. Então, é nesse percurso aí, é nessa garimpagem que brota a interpretação do Brasil do Guimarães, que eu também não conheço nenhum texto teórico do Guimarães, né? Eu conheço algumas entrevistas dele e tal, mas não conheço. Mas o que eu acho que é relevante, a obra relevante do Guimarães é a obra literária. E ele é um intérprete do Brasil pela obra literária, né? Que, obviamente, está construída em chave diferente da do Sérgio Buarque. Para a gente partir logo para um cara que não trabalhou com literatura. Sérgio trabalhou. Diferente da obra do Caio Prado Júnior, tá? Que esse era um marxista de boa cepa e não ia se dar essa intimidade com a literatura, né? Não ia dar esse mole para a literatura. Então, é uma obra forte, dura, importante, mas o texto dele não autoriza isso, né? Já Euclides da Cunha é uma fronteira, quer dizer, Euclides é uma fronteira muito grande da literatura com a história, né? Os sertões, né? Ele, inclusive, ficcionaliza o final dos sertões, né? Não foi aquilo, os três personagens com o exército republicano rugindo ferozmente na frente deles, né? Então, mas, enfim, então a obra literária te autoriza. E no caso do Guimarães, o que eu tentei discutir é como que os elementos que estão presentes nessa obra nos permitem pensar o Brasil, nos permitem ir para além da República Velha e pensar um Brasil que ainda está povoado dos catrumanos. Quer dizer, se não existem mais os jagunços, embora eles existam, né? Mas se não existirem mais os catrumanos estão dentro da nossa cidade, né? É essa população invisível que eu estava falando antes. Agora, o que eu disse quando eu disse que o sertão não existe mais, é que não existe mais aquele sertão tal como está lá na imaginação do Riobaldo, né? Ele sabe disso, o Zé Bebelo já passou por lá, o Zé Bebelo já disse que ia asfaltar o sertão, né? Que ia botar, ia modernizar o sertão, né? Então, não dá para voltar para aquele sertão, né? Aquilo acabou, né? Mas aquilo contém
um mundo de princípios, de valores, de elementos que são nossos contemporâneos. É por isso que isso permanece na narrativa, na nossa memória. É por isso que nós temos que contar essa história. Tá? Porque se nós não contarmos essa história, ninguém vai saber dessa história. E algo vai se perder irremediavelmente para nós, enquanto brasileiros. Né? É por isso que eu citei lá o negócio dos gregos. Se nós sabemos de Aquiles e da glória de Aquiles e dos feitos de Heitor por causa de Homero, né? Porque existiu Homero. Né? Senão não tinha. Né? Então, é a mesma coisa o contestado, quer dizer, o que faltou no contestado? Talvez tenha faltado Euclides. Né? Talvez tenha faltado Euclides da Cunha no contestado. Né? E nós passamos meio que batido no contestado. Né? Nós não lembramos do Caldeirão, Pedra Bonita, Trombas e Formoso, né? Porecatu, né? Faltou Euclides da Cunha, e aí faltou o historiador. Né? Então, é nesse sentido que eu acho que a obra dele tem esse traço, né? De interpretação do Brasil. Mas isso que eu estou contando é uma história possível, entendeu? Ela não esgota a interpretação da obra é uma obra literária. Então, outras interpretações sempre serão possíveis. Né? Não existe uma interpretação prioritária. Essa é uma possível. Né? Outras também, desde que autorizadas pela obra literária, também serão possíveis. Né? Não sei o que o Guimarães diria disso. Né? Mas os psicólogos iam fazer uma festa com isso que eu vou dizer aqui. Eu tinha um sonho, quando eu estava escrevendo esse negócio do Guimarães Rosa, quando eu estava estudando mesmo seriamente o Guimarães, que era um sonho horrível, que eu via o Guimarães Rosa assim, numa festa, a pessoa minha avó, que era uma pessoa muito querida minha, ia me apresentar o Guimarães Rosa, eu olhava para ele, ele ia me dizer, eu sabia que ele ia me dizer o que ele achava, e eu acordava, entendeu? E 5 segundos antes de acordar, eu olhava para a cara do Guimarães Rosa e eu não sabia se era boa a cara dele ou ruim, entendeu? Então eu acordava dizendo, putz, perdi a grande oportunidade da minha vida de saber o que o Guimarães Rosa ia achar disso. Né? Mas, os PC iam fazer uma festa com essa minha conversa. Né? Oi, Heloísa. Oi, ela que me convenceu da Clarice Lispector, na hora da estrela. Ela tem um trabalho muito bom sobre a Clarice. Heloísa, eu estava lendo outro dia aquela beleza do Caminhos e Fronteiras, do Sérgio Buarque, fiquei lembrando do seu trabalho, da Jagunçada. E o Sérgio Buarque tem uma página assim, memorável, quando ele fala dessa raça híbrida, né? Dessa mistura que saiu de índio, mas que não é índio, que era capaz de tocaia, mas era capaz de sobreviver. Então, essa coisa do povo que sobrevive, eu fiquei lembrando do seu pano de fundo, né? Desses nossos excluídos aí, que estão presentes na Clarice também. E se isso também não é uma leitura adversa da modernização conservadora, porque, afinal, assim, são párias, são excluídos, etc., mas, voltando ao que o colega falou, a história não acabou neles, né? A história acaba quando o Diadorim morre, né? Aí a história é acabada. Mas os párias vão continuar, né, se movimentando e na vida real, né, estão se movimentando. Então, eu queria que você fizesse uma associação um pouco dessa leitura que o Sérgio Buarque faz desse sertanejo, que ele chama de tropeiro, enfim, desse sertanejo que é diferente do sertanejo de Euclides, porque não tem aquela marca da honra, né, como atributo principal, é um descendente de índio que tocaiava mesmo, que matava mesmo, que sobrevivia. E fazer essa analogia com esses excluídos, que são excluídos, mas que mantém principalmente como característica a não integração a um mercado que padroniza, que na verdade empobrece, né? Se a gente pode ter esperança nesse Brasil de excluído, resumindo, seria isso. Olha, não sei não, mas no caso do Sérgio Buarque,
que no, só um parênteses, que no Caminhos e Fronteira tem hora que tem uns negócios lá que é igual minha bola de carrapato. Não acredito que Sérgio Buarque achou documento daquele tudo, porque ele faz uma descrição tão perfeita, né? Você vê os caras, assim, acredito isso, né? Há de ter uma bola de carrapato ali, Caminhos e Fronteiras. Mas, enfim, no caso do Sérgio Buarque, quer dizer, esses personagens do Sérgio Buarque, eles não estão excluídos, né? Eu acho, no Caminhos e Fronteiras, né? Você tem um movimento aí de expansão da fronteira, né? Eu acho que você pode pensar ali em como é que a fronteira se movimenta, né? E como é que esses homens estão empurrando a fronteira numa condição de incorporação do país, né? Não é a nossa fronteira, digamos, hoje, lá em cima, né? Mas é como é que eles estão redesenhando o país nesse processo de expansão da fronteira, né? Que é diferente. O Antônio Cândido, num livro que é Os Parceiros do Rio Bonito, vai dizer que quando esses homens pararem, eles se transformam no caipira, né? Que também não é o excluído, né? Porque ele tem uma cultura e uma incorporação, né? Ele tem uma inserção na sociedade, embora o Antônio Cândido também diga que essa modernidade predatória destruiu o caipira, né? Mas o caipira é o personagem do Sérgio Buarque de Holanda que parou de se movimentar, né? Os personagens do Guimarães, eles estão em outra chave, né? Eles já estão numa chave em que os efeitos dessa modernização produziram uma gente que é supérflua, tá? Então, eu acho que se a gente fizer um diálogo, né, pensando aí no Francisco, se a gente fizer um diálogo entre o Sérgio Buarque, o Antônio Cândido nos Parceiros e o Guimarães Rosa, são três situações são três formas da gente, são três momentos do Brasil que eles estão interpretando aí. Agora, eu concordo com você, né? Eu não acho que tem um desalento no argumento do Guimarães Rosa na medida em que nós estamos, né, na medida em que se conta a história, né? As loucas, as ditas loucas, elas foram para o trem dos loucos, mas a população cantou, né? Você tem o Centeralf que diz, mas eu quero a lei, né? Então você repara que mesmo submetidos, né, a essa violência brutal, né, esses personagens têm sempre um movimento, né, de enfrentamento positivo, da onde a gente pode retirar uma positividade para esse país, né? Desde que a gente enfrente o que está produzindo essa massa, né? Eu acho que passa por aí. Nesse livro tem um conto que são As Margens da Alegria, que é isso, né? Que é um conto belíssimo, provavelmente é a construção de Brasília, né? Embora hora nenhuma se fale que é Brasília, tem um garoto, como vocês, que vai lá visitar o tio, sai do interior de Minas e vai visitar o tio, né? E aí eles chegam lá, o garoto chega lá na cidade, o tio é um engenheiro, está envolvido com obras, escambau, e aí nada daquela parafernália chama a atenção do garoto. O que chama a atenção do garoto é um peru que aparece no quintal, né? E não é nem um pavão, quer dizer, é um peru, né? É uma coisa prosaica, né? E aquilo que deslumbra, que encanta o garoto, como depois, né? Aí o conto vai acontecendo, tal, e no final, repara que no final em que pese todo o desencanto, o encantamento reaparece, porque com vagalume, né? São sempre coisas muito prosaicas. O Guimarães não precisa de pavão, não precisa dessas coisas. Basta um peru, né, para encantar o mundo. Eu acho que é um pouco essa chave que a gente discutiu muito no caso da Clarice, da Hora da Estrela, né? Como é que no autor, como é que o Guimarães não estaria olhando de forma tão desalentada para nós, né? A senhora falou que é uma possível interpretação, né, do Guimarães Rosa e que outras poderão existir. Eu acho interessante saber o seguinte: por um acaso, nas correspondências que ele tinha com seus tradutores, principalmente o alemão e o italiano, será que, ao tratar da questão da sua própria obra,
na visão de um estrangeiro, ele não deu alguma vez alguma interpretação que surpreenderia até os próprios analistas literários? Ah, sim, aí isso, claro, foi uma ótima lembrança. E acabou de sair publicada de novo, né? Tanto a obra do tradutor alemão, que nunca tinha sido publicada no Brasil, como a do tradutor italiano, que já tinha sido publicada uma vez e agora saiu uma edição nova. E aí você descobre como é que ele faz essa letra, essa língua, né? Porque ele conta para o tradutor. Não, eu juntei isso com isso, deu aquilo, e aí eu mexi aqui, né? Eu ouvi isso em tal lugar, isso significa isso assim, assim, né? E aí surpreende várias... E mesmo nonada, né? Que você tem um monte de interpretações para o que significa o nonada, não ao nada, né? Tal. Ele ajuda, ele dá ideias de como que você pode trabalhar. Nesse sentido, a leitura dos dois tradutores, eu acho que você tem toda a razão. Você entende um pouco como é que ele construiu a língua e ele te ajuda a pensar um pouco, ele te ajuda a entender o que ele estava pensando em determinadas coisas. Agora, o Guimarães é muito teatral também, né? Quer dizer, não dá para a gente pensar, primeiro não dá para a gente pensar a obra de escritor nenhum pensando só no escritor, quer dizer, aquilo que ele queria saiu na obra, porque a obra, como ela é sedução e como ela se coloca ao lado, ela sempre te aponta para coisas que escaparam ao próprio autor, né? No caso do Guimarães, ele fazia um certo teatro, né? Aquela conversa, como é que você escreveu O Grande Sertão Veredas? O diabo pôs a mão no meu ombro, eu escrevi. Foi isso. Não foi isso. Ele ralou muito para escrever aquele Grande Sertão Veredas. Não se faz aquilo desse jeito, entendeu? Né? Ninguém faz isso desse jeito, tá? Não tem essa. Ele mesmo dizia, não existe só essa coisa da inspiração, né? Você tem que capinar o texto, né? Então o diabo botou a mão no ombro dele, não pôs. Tá? Quer dizer, pode até ter posto, agora que ele precisou capinar, depois ele precisou. Então, ele fazia uma certa cena de como é que eram as coisas e tal. Então, há que desconfiar um pouco do Guimarães. Ele era muito moleque também, né? Então, essa coisa, ele fez isso com o pai dele foi visitá-lo no Itamaraty, entrou lá no palácio, da hora que ele desceu do táxi, ele começou a ver as pessoas o recebendo toda meio ressabiadas, receosas e tal, e na hora que ele entrou na sala do Guimarães, ele disse, vem cá, mas que história é essa? Esse povo daqui me tratando desse jeito, será que eu estou mal vestido? O que houve? Só porque eu sou do interior? Ele falou, não, é porque eu disse que o senhor era um matador, tinha matado 80 pessoas, entendeu? E tal, contou isso para o Itamaraty inteiro, as pessoas abriam a porta para ver o matador, que tinha um cabo de revólver com a marca das mortes. Então, ele fazia um pouco de ficção nisso, né? Tem várias histórias do Guimarães nesse sentido, né? Então, acho que tem sim, mas há que desconfiar um pouco dele, né? De tudo que ele fala, senão ele nos engana. É dele. E ele é que falou isso. É ele que falou isso, né? E depois me vem com esse papo do diabo. Essa questão da transpiração que você está falando, hein? O que mais me impressiona é, vamos dizer, ele fez uma viagem, né? Ou talvez duas. O pai dele morou em Itaguara, depois, uma vez ele foi em Itaguara. Ele foi médico lá também. Ele foi médico mais tarde. E ele foi funcionário do serviço de geografia na década de 20. Então, vamos dizer, ele conhecia muito bem mapas, né? Mapa. Agora, o que eu fico mais impressionada é a capacidade dele de descrever, eu penso nisso, assim, descrever uma paisagem que ele não conheceu. Você está entendendo? Assim, eu gostaria que você, Urucuia, por exemplo, se você tivesse mais informações sobre isso, que ele conhecia geografia, que ele tinha as cartas do pai, né? Ele, quando criança, ouvia as histórias. Agora, a descrição daquela paisagem que é impressionante, o detalhe
do rio, das flores, né, dos passarinhos e toda aquela coisa. Então, assim, como é que você vê isso, assim, uma capacidade, isso é possível, assim, uma capacidade de imaginação, ou não ter ido, não conhecer Urucuia, essas coisas me, sabe, assim, eu estou fazendo um trabalho de localização de alguns contos do Guimarães Rosa. Fiz A Volta do Marido Pródigo, que passa em Itaguara, né, durante a construção da estrada, a primeira estrada Belo Horizonte-São Paulo. Então, esse trechinho de Itaguara. Eu consegui localizar quase todos os lugares que ele cita. Ele fala, inclusive para o tradutor dele, não duvide dos meus rios, para aquele tradutor alemão, que tudo existe. Então, em cima dessa premissa, que eu estou fazendo essa pesquisa, essa Volta do Marido Pródigo já está pronto. Estou fazendo agora do Burrinho Pedrez, que passa a história no Ribeirão da Fome, que eu localizei pertinho de Cordesburgo. Então, assim, o detalhe da paisagem é impressionante. E a pergunta é essa: é possível, assim, uma riqueza, né, descritiva de uma pessoa que não conheceu a paisagem ou não foi lá? Como que você vê isso? Lá o Antônio Cândido diz isso, né? Que você vai fazendo o mapa e, de repente, o mapa desarticula e foge, né? No Grande Sertão, ele desarticula e foge. Tem lugares que... o Sussuarão é complicado, né? Tem vários que são complicados. É isso que o Antônio Cândido diz que é a marca do ficcionista, essa capacidade da gente ir no mapa e, de repente, o mapa desarticular e fugir, né? Agora, até onde eu vi, eu não sei se você conhece as cadernetas do Guimarães, né? Tem de tudo. Algumas estão na UFMG, o acervo dos escritores mineiros tem uma parte das cadernetas do Guimarães, que ele anota de tudo ali, coisa de jornal, tem as cadernetas de Berlim, por exemplo, que ele anota tudo. Então, e tem as cadernetas que estão na USP, né? Eu acho que tem uma pesquisa, quer dizer, tem aquilo que ele viu, né? Tem aquilo que ele ouviu quando criança, tem aquilo que o pai o contava, que os parentes contavam, tem o que ele viu, né? E para uma cabeça igual a do Guimarães, devia ser muito bom, né? Agora, tem pesquisa, né? Antônio Dó, o ataque de Januária, o ataque a São Francisco, a flora, a fauna, parte, eu acho que ele pega, inclusive, nessas viagens, mas parte é pesquisa, né? Ele é um cara que fala isso de alguma maneira, né? Ele lê compulsivamente. Tem uma história que eu não sei se é verdadeira, mas eu vou fazer igual o John Ford, né? No filme do O Homem que Matou o Facínora, quando a lenda é mais importante que a história, publique-se a lenda, né? Que é o seguinte, que eles estão lá no Bogotá, está tendo uma revolta, né? A reunião dos diplomatas é suspensa, é uma semana de quebra-quebra, de guerra civil na rua, né? E ninguém acha o Guimarães Rosa. A comitiva brasileira não acha o Guimarães Rosa. Aí, no fim de uma semana, acham o Guimarães Rosa e falam com ele: vem cá, onde você estava? Né? Ele falou: não, eu estava na casa ali do fulano tal, e fiquei lá lendo uma semana. Aí, lendo não sei o quê. Aí o cara falou: vem cá, mas estava tendo uma guerra civil. Ele falou: eu tenho todas as guerras na cabeça. Não precisava ver. Né? Então, há que desconfiar do homem, do Guimarães, né? Mas que ele tinha uma parte disso era verdade também, né? Então, eu acho que tem uma coisa de pesquisa muito grande, uma pesquisa tão intensa, ou talvez, não sei se mais intensa, mas tão intensa quanto a do historiador, né? Aliada ao que ele viu e à imaginação, né? É aquela coisa, Urucuia, onde tanto boi berra, né? Ele nunca foi no Urucuia para saber se o boi berra, e ficou lindo aquele Urucuia dele, né? Eu fico assim, eu não quero ir no Urucuia porque eu não quero ver um Urucuia diferente do que eu vi no Grande Sertão. Entendeu? Bom, então, Heloísa, em nome aqui da Escola do Legislativo, da Assembleia, eu queria agradecê-lo
por ter trazido para nós aqui hoje esses dois olhares que ora convergem, ora divergem, mas que sempre vão de maneira quase que paradoxal, né? Paralelos, né? Lado a lado, seduzindo-se, né? Esse olhar de historiadora e esse olhar de quem ama, que a gente percebe de quem ama a literatura, né? De quem é apaixonado pela literatura. E ambos os olhares buscando, assim, avidamente perscrutar, palavra difícil, perscrutar, né? O que há de mais obscuro no coração da nossa realidade, né? E agradecer também, porque por você ter feito isso, como bem disse o Chico, que já foi, de uma forma tão clara, de uma forma tão... e mais do que clara, de uma forma tão bonita, né? Com essas palavras sobre palavras que, de um jeito assim quase que sinestésico, às vezes batia assim, quase como um afago, assim, uma sensação quase tátil mesmo. Obrigada, porque com certeza, a exemplo do que você disse, a gente está saindo daqui hoje melhor do que a gente entrou.